Olá, meus queridos, tudo bem? Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida. Hoje nós leremos o capítulo 2 do livro do Êxodo. Então vamos lá? Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Livro do Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Eu comecei esse vídeo dizendo que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida. É uma coisa muito comum de ouvirmos, né? A Bíblia nos manda abençoarmos os nossos filhos, dizendo assim, que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde. Talvez você ainda tenha o costume de pedir bênção aos seus pais, aos seus tios. Hoje em dia não é tão comum mais, mas antigamente todo mundo pedia bênção aos mais velhos. E qual era a resposta? Que Deus te abençoe. Nós usamos isso como um cumprimento quase, né? Dos mais novos para os mais velhos, como um sinal de respeito. Essa fala ficou tão comum, nós usamos hoje nos comércios, né? Quando compramos alguma coisa, é muito comum o atendente dizer: olha, Deus te abençoe. Ao nos encontrarmos na rua, ao nos relacionarmos, nós nos despedimos geralmente dizendo: Deus te abençoe.
E eu não estou criticando essa fala, né? Não tem nada de errado em dizer aos outros, Deus te abençoe. Na verdade, é muito certo, é uma ordem bíblica de dizermos que Deus abençoe, né? De reconhecermos que o dono da bênção é Deus e desejarmos que Deus abençoe a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que conhecemos, com as quais nos relacionamos, né? Com as quais conversamos. A minha preocupação é que às vezes dizemos tanto isso entra numa rotina, numa normalidade, que nos esquecemos do que estamos falando. Você acredita que Deus realmente abençoa? Você lembra do poder magnífico de Deus quando você diz a alguém, Deus te abençoe? Quando você ouve alguém dizer para você, Deus te abençoe, você entende que esse ser, o mais poderoso do universo, o Criador de todas as coisas, é dele que vem a bênção sobre a sua vida? Você acredita que no meio de bilhões de pessoas e seres do universo, no meio de um universo que você não sabe o tamanho, você acredita que Deus te enxerga, que Deus te alcança, que Ele sabe quem você é e que do seu alto e sublime trono Ele derrama sobre você a bênção dele? Pois é, Deus te enxerga, Deus te abençoa, Deus te vê, Deus te ouve. E é isso que esse texto nos mostra. O texto de hoje nos revela Deus enxergando pessoas de todas as idades, pessoas de todos os tamanhos, pessoas insignificantes, pessoas perseguidas, pessoas fracas, pessoas que não têm como se defender. E Deus as enxerga, Deus as abençoa. Que essa certeza da bênção de Deus, do olhar de Deus sobre a sua vida, possa hoje confortar, aquecer o seu coração, que você enxergue Deus olhando para você, que essa meditação te dê uma visão mais clara de Deus, o Deus que está contigo. Vamos lá então, vamos olhar mais detalhadamente para esse texto e enxergarmos como Deus nos abençoa, como Deus está conosco, como Deus cuida do seu povo. O capítulo anterior nos falou da escravidão do povo de Israel no Egito, né? E dessa escravidão aí ela passou por um aperto até que chega uma perseguição clara, onde os filhos dos hebreus são lançados, né, no Nilo, né? Os meninos e as meninas podem viver. Nesse contexto acontece que um homem, né, da tribo de Levi, da casa de Levi, casou-se com uma mulher que também era da tribo de Levi. Essa mulher concebeu e nasceu um menino. E ela viu que o menino era bonito. Olha, o menino era formoso. E a gente pode brincar, né? Sorte de Moisés ser bonito, né? Ser formoso, né? E a mãe o escondeu por 3 meses. Passaram os 3 meses e não tem como esconder por mais tempo. Então ela arma uma estratégia. Ela pega um cesto, calafeta o cesto e põe o menino dentro do cesto. E ela deixa o menino ali no mato, né, num junco ali, no carriçal de junco, na moita de junco, na beira do rio. O texto diz que a irmã do menino ficou de longe, né, a irmã dele ficou observando para ver o que é que aconteceria. E o que é que aconteceu? Veio a filha de Faraó para tomar banho no rio, ela com as suas donzelas, as donzelas estavam passeando pela margem e ela viu o cesto. E vendo o cesto, ela mandou a sua criada pegar o cesto. E abrindo, viu que tinha uma criança e o menino chorava. Nós não temos informações detalhadas sobre como era esse cesto. Mas agora, vendo que a filha de Faraó vê um cesto, não vê a criança, vê um cesto, manda a serva pegar e a serva abre e então vê o menino, nós imaginamos que esse cesto que foi preparado, passado piche, passado betume, impermeabilizado, ele devia estar coberto de alguma forma que não dava para ver que era uma criança. Esse cesto foi deixado à beira do rio, né, naquela moita de vegetação, e a irmã ficou olhando, a irmã do menino, a irmã de Moisés, ficou olhando para ver o que aconteceria. Quando chega então a filha de Faraó, com as suas donzelas, vê aquele cesto. É estranho, é diferente um cesto ali, manda pegar, abre e tem o menino. O menino está chorando. Veremos que ela imediatamente sabe que aquele menino é dos hebreus. Nós já vimos a lei vigente na época, né? Qualquer pessoa que encontrasse o menino dos hebreus poderia matá-lo, poderia jogá-lo no Nilo. Mas o que é surpreendente nesse caso é o que nos mostra o versículo 6, que a filha de Faraó
teve compaixão do menino. Ela sabia, ela falou, esse menino é dos hebreus, mas ela se compadeceu do menino. Olha a situação narrada até aqui. A criança já nasce com a condenação de morte. A mãe tenta cuidar dele um pouco mais, mas não tem como ficar com o menino em casa. Alguém vai ouvir e qualquer pessoa que ouvir pode matá-lo. A mãe então cria uma estratégia que não tem nenhuma chance de melhora, né? Porque colocar o menino num cesto e colocá-lo no Nilo. Se alguém dos hebreus pega, encontra esse menino, o que vai acontecer? Ele vai ser uma criança hebreia que será morta assim que um egípcio o descobrir. Se alguém dos egípcios encontra esse menino, vai saber que é dos hebreus, também vai matá-lo. Não tem lógica alguma nessa estratégia, né? Não podemos explicar logicamente por que é que a mãe de Moisés o põe no cesto e o põe no Nilo. Só Deus sabe, né, das loucuras que Ele põe nos nossos corações, dos planos que Ele cria e nos leva a cumpri-los sem sabermos por quê. Ok, parece ser esse o caso, não tem lógica, não tem razão, mas através desse plano que não conseguimos entender por quê, Deus faz com que a filha do faraó não apenas encontre o menino, mas se compadeça do menino. E é através desse caminho, do caminho da compaixão, que Deus põe Moisés para crescer dentro de uma casa protegida. Nós já vimos antes que através de José, Deus põe seu povo para crescer dentro de uma nação, protegido ali dentro de uma grande nação. Agora Deus pega aquele que será o libertador do povo, Moisés, e também o põe para crescer dentro de uma casa protegida. Através dessa estratégia, a filha do faraó o encontra, tem compaixão e tem a irmã do menino que estava olhando, lembra? A irmã então vai falar com a filha de faraó e diz para ela: quer que eu chame uma das hebreias que sirva de ama e cuide a criança? E ela respondeu: vai, chama. Então a moça foi e chamou a mãe do menino. E a filha do faraó disse para a mãe do menino: leva esse menino e cria-mo, ou seja, cria para mim, e eu vou pagar o teu salário para você criar o menino, né, para criar o seu filho. A mulher pegou o menino e o criou. E quando o menino era já grande, ela o levou para a filha de Faraó, e ele passou a ser filho da filha de Faraó, e ela então dá a ele o nome de Moisés, porque tirou ele das águas. Talvez você já tenha se visto numa situação que você diz: agora não tem saída. Talvez você já tenha medido as suas forças diante de um problema e tenha falado: minhas forças são insuficientes. Mas eu duvido que você e eu já nos consideramos tão fracos e tão vulneráveis como a situação em que Moisés estava aqui. Não tem saída de jeito nenhum. E a mãe dele faz um plano que não tem chance nenhuma de sucesso. Como Deus tira dessa situação mais que improvável saída para os seus filhos, solução, abrigo, sustento, provisão. Deus está colocando Moisés na melhor situação possível, na casa mais poderosa, onde ele terá acesso, imaginamos que a tudo, a instrução, a alimento, a roupas, tudo. Ninguém conseguiria traçar um plano tão perfeito quanto o plano de Deus. E esse plano passa por situações de desespero, como eu imagino que a mãe dele passou. Imagine o coração da mãe dele pegar um cesto, preparar esse cesto, colocar o seu filho lá e deixá-lo na beira do rio e sair. Que aperto, que angústia! Ela está apenas protelando a morte, talvez, na cabeça dela. O meu filho será lançado no rio, eu vou apenas colocar um cestinho e deixá-lo lá. Não há nenhuma garantia de que nada vai dar certo. Eu acho que não há nem esperança. Qual é a esperança que aquela mãe tinha? E no meio dessa situação de desesperança, de desespero, de angústia, de dor, Deus age, Deus cria compaixão, Deus põe amor, Deus põe esperança. É mais do que surpreendente. É Deus provendo saída onde não tem saída, Deus trazendo esperança onde não tem esperança, Deus vindo com socorro aonde só há certeza de morte.
Deus enxerga o seu povo, Deus enxerga os seus filhos, Deus enxergou aquela criança, Deus enxergou aquela mãe, Deus acompanha os seus filhos de perto, Deus tem planos perfeitos para os seus filhos e certamente os planos de Deus são impossíveis para nós compreendermos. Nós vemos o que está acontecendo e não sabemos aonde vai chegar, mas Deus conduz a história de uma forma perfeita. Deus viu Moisés, Deus viu sua mãe, Deus viu seu povo. Deus está conduzindo a história de forma com que o seu povo caminhe para fazer a vontade de Deus, para cumprir as promessas de Deus. E mais uma vez nós vamos lembrar que desde lá do início do Gênesis, Deus fez a promessa de que o seu povo viria para a terra estrangeira, que é a terra do Egito, que seria escravo, que depois sairia de lá. E Deus está cumprindo as suas promessas. Deus cumpre suas palavras, Deus conduz seu povo, Deus nunca se esqueceu, nunca deixou de olhar. E a história de Moisés é uma boa história para nos lembrarmos disso, para aprendermos isso. Deus continua olhando para o seu povo até hoje, Ele nunca deixou de olhar. Por mais que coisas ruins aconteçam, por mais que legislações ruins sejam formadas, estruturas de perseguições sejam montadas, aconteça o que acontecer, Deus continua reinando sobre o seu povo. Então o menino cresceu, o menino já se tornou um homem. E aconteceu, nos dias que ele já tinha crescido, que ele saiu para ver os hebreus, os seus irmãos, e ele viu eles trabalhando penosamente e viu que um egípcio estava espancando os hebreus, espancando alguém que era do seu povo. Olha o que Moisés fez. Ele olha de um lado e do outro lado, aqui não tem ninguém, então ele matou o egípcio e escondeu o egípcio na areia. Essa cena nos leva a perceber que Moisés tinha muita certeza das suas origens. Ele sabe que é um hebreu, embora tenha sido criado na casa da filha de Faraó, criado no meio dos egípcios, ele tem certeza que ele é um hebreu. Ele sai para ver o seu povo, é o que nós vimos aqui. E ele vê o seu povo trabalhando naquela escravidão dura. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu, um do seu povo. Então ele percebe que não tem ninguém olhando, ele acha que não tem ninguém olhando, ele mata o egípcio que está espancando o hebreu. Depois de matar e de camuflar, esconder na areia o corpo, acontece que no dia seguinte ele sai e tem 2 hebreus brigando. E ele vai se meter na briga. Por que você está batendo no outro, no seu irmão? E quando ele fala isso, ele ouve responderem para ele: por acaso você é príncipe, é juiz sobre nós? Você vai matar-me como você matou o egípcio? Então ele entende que o caso não está escondido. Ele sabe que alguém viu, ele sabe que a notícia correu e ele tem certeza que isso dará problemas para ele. Então ele teve medo e ele fala: com certeza descobriram. E o que aconteceu? O faraó foi informado desse caso. E Faraó procurou matar a Moisés porque foi informado do caso. E Moisés fugiu. Moisés foi para a terra de Midian e lá se assentou junto ao poço. Interessante como a ação de Deus em toda a história, e no Gênesis nós vimos isso acontecer constantemente, a ação de Deus usa pessoas, mas essas pessoas continuam falhas, imperfeitas, pecadoras, pessoas incontroláveis. E nós vemos aqui Moisés cometer um ato que ele não deveria cometer, um assassinato. Além do assassinato, a mentira, a ocultação, esconder o corpo, tentando ocultar a informação, tentando ocultar o seu crime, o seu pecado. Infelizmente, isso é uma coisa muito natural do ser humano, cometer erros, cometer crimes, cometer pecados e tentar escondê-los. Mas esse homem falho, imperfeito, pecador, ele vai conhecer o Deus do seu povo e será transformado por Deus e será usado por Deus. E é fantástico ver que o Deus que enxergou uma criança no cesto de junco é o Deus que continua enxergando o seu povo dia a dia, é o Deus que continua caminhando conosco. E apesar dos nossos erros e falhas, imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar dos erros tão grossos que cometemos e que queremos esconder, apesar de todas essas falhas, Deus continua se relacionando com o seu povo. Deus continua se revelando ao seu povo. Deus continua transformando o seu povo. Deus continua usando esse povo falho e imperfeito para cumprir suas promessas eternas. Graças a Deus por isso.
Deus continua olhando para você, Deus continua olhando para mim e Deus continua abençoando o seu povo falho, seu povo imperfeito, o povo que precisa da bênção de Deus. Fugindo então do Egito, ele indo para Midian, ele vai para junto a um poço e lá nesse poço vieram as 7 filhas do sacerdote para tirar água, e elas tiraram as águas e encheram os bebedouros para o rebanho do pai. Imaginamos que elas tiraram as águas e devia ter tipo os comedouros que nós vemos hoje, né? Bebedouros aí para os animais beberem águas, e elas fizeram esse trabalho de tirar a água e colocar a água no bebedouro para o rebanho. O que acontece é que depois que elas tiraram a água, os pastores vieram e mandaram elas embora para usar a água que elas tinham tirado. Quando Moisés viu isso, ele se levantou, ele as defendeu e deu água para o rebanho delas beber. Se os pastores tinham enxotado, então, as filhas do sacerdote, Moisés enxotou os pastores, né? E trouxe as filhas do sacerdote, o rebanho do sacerdote de Midian, né? De novo para beber a água ali. Ele fez essa ação de defender essas moças. O que aconteceu é que elas não tiveram que esperar os pastores darem de beber aos rebanhos deles, para depois elas tirarem água novamente, para depois elas darem de beber ao rebanho dos seus pais. E elas chegaram mais cedo em casa, e quando elas chegaram mais cedo em casa, o pai delas estranhou, falou: o que aconteceu? Como que vocês chegaram tão cedo dessa vez? Foi o que aconteceu. O pai dela perguntou: vocês chegaram mais cedo? E elas responderam: um egípcio, ele nos livrou da mão dos pastores, ele nos tirou água, ele deu bebida ao nosso rebanho. E então o pai dela perguntou: cadê esse homem? Por que vocês deixaram esse homem lá? Chamem esse homem para vir comer conosco. Moisés vai comer com Reuel, o sacerdote de Midian, e a história nos diz que ele casa com uma das filhas, né? Moisés consentiu em morar com aquele homem e ele deu para Moisés a sua filha Zípora. E Moisés e Zípora tiveram um filho, e o filho se chamou Gerson. Gerson porque ele diz: sou peregrino em terra estranha. E nós vimos então aqui 2 fases da vida de Moisés. A primeira fase dele, onde ele cresce lá no Egito até se tornar um homem. Depois de homem adulto, lá ele mata um egípcio, porque ele sabia que ele era hebreu, ele vê uma injustiça e ele reage matando o egípcio, ele tem que fugir e ele vai para Midian. Em Midian ele se casa com Zípora, eles têm um filho chamado Gerson e ele vive aqui essa segunda fase da sua vida. Um tempo de trabalhar com o rebanho do seu sogro, um tempo de viver essa nova fase longe do Egito. E acontece que nesse período, enquanto ele está em Midian, morre o faraó. É o que vemos nos últimos versículos aqui. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. E a situação lá era precária, porque os filhos de Israel estavam gemendo por causa da servidão. E por causa da servidão eles clamaram, e o clamor subiu a Deus. Não tem nada mais claro do que a ação de Deus na vida desse povo. O fato desse povo estar lá é um milagre. Eles fugiram da fome em Canaã e Deus os colocou debaixo da proteção do Egito através da vida de José. Esse povo está sendo abençoado, está crescendo, se multiplicando, tanto que os egípcios têm preocupação com esse crescimento tão vultuoso desse povo, tão forte. Mesmo sendo oprimidos, mesmo sendo apertados, esse povo continua crescendo e Deus continua abençoando esse povo. Além de vermos todo esse cuidado, essa olhar, essa atenção de Deus sobre esse povo, vemos narrada a história de um menino que tinha tudo para morrer e Deus o põe para crescer na casa da filha de Faraó. Deus olha para o seu povo nos mínimos detalhes, desde os menores, dos mais frágeis e dos mais indefesos. Mas agora o texto quer deixar isso que já está claro assim mais à nossa vista ainda. Então ele diz que morreu o faraó e que o povo continua sendo oprimido e o povo clama e Deus ouve o clamor do seu povo. O povo que gemia, clamava por causa da servidão e o clamor subiu a Deus. Embora Deus nunca tenha se esquecido do seu povo, Deus nunca tenha se esquecido de suas promessas, e toda essa caminhada do povo de Deus está sendo dirigida justamente para o cumprimento das promessas de Deus.
embora ele nunca tenha esquecido, para que eu entenda, para que você entenda, para que o povo dele, desde aquela época, pudesse entender que Deus está sim caminhando com o seu povo, olhando para o seu povo e cuidando do seu povo. A Bíblia traz afirmações como esta que nós vemos aqui. Deus ouviu o gemido do seu povo, Deus lembrou-se da sua aliança, da sua promessa. Ele nunca se esqueceu. Mas para que você tenha certeza, o texto traz que ele se lembrou, ele contou essa aliança, ele firmou essa aliança, ele renovou essa aliança, ele falou de novo. Então essa aliança é a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. É a aliança que garante que Deus sustenta seu povo, que Deus faz seu povo, que Deus mantém esse povo nas situações mais improváveis, nas situações mais difíceis. Deus conduz a história do seu povo e Deus não se esquece. O povo clama porque dói, porque é difícil, porque é apertado, porque eles estão sofrendo, porque há doenças, porque há sofrimento. E às vezes clama como se Deus não estivesse olhando. Mas Deus nunca deixou de olhar para o seu povo. Deus nunca deixou de cuidar do maior ao menor, dos idosos aos recém-nascidos. Deus sempre cuidou do seu povo. E Deus nunca se esqueceu de suas promessas, de suas palavras. Mas para que esse povo tenha tranquilidade, vem essa palavra. Deus se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, das promessas de que o povo iria para lá sim, mas que o povo sairia de lá, e Deus está trabalhando no cumprimento de suas promessas. E esse texto termina dizendo que Deus viu os filhos de Israel e Deus prestou atenção na condição dele. Quando é que Deus não vê? Quando é que Deus não sabe? Quando é que Deus não presta atenção? Mas lembra que nós falamos de Moisés quando ele matou um egípcio? Moisés é falho, é imperfeito. Deus está cuidando da vida dele, mas ele não sabe, ele é falho e imperfeito. E eu e você somos também falhos e imperfeitos. E por causa da nossa falha, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa imperfeição, por causa da nossa falta de fé, é por causa destas coisas que Deus tem que falar o que diz nesse texto aqui. Deus tem que nos lembrar de que Ele presta atenção na nossa condição, de que Ele nos vê. Deus te vê e Deus presta atenção na sua condição. Pode ser que você esteja passando por dificuldades, por lutas. Se você não está passando agora, em algum momento você passará, você já passou, porque nessa vida aqui nós temos aflições, nós temos angústia, temos lutas. E só você sabe as lutas que você passa. O que eu posso dizer para você seguramente, certamente, é que Deus vê a sua condição. Deus presta atenção na sua condição. Deus ouve o seu clamor. E Ele te socorre, e Ele te conduz. Epidemias acontecem, desastres acontecem, acidentes acontecem, coisas ruins acontecem, doenças nos acometem. Nós nunca estamos sozinhos. Deus continua cuidando do seu povo. Deus continua olhando para você. Deus presta atenção em você e Ele te abençoa. Lembre-se disso. Lembre-se da importância e da força disso. Quando alguém disser para você, Deus te abençoe, sinta-se agraciado e lembre-se, realmente Ele abençoa. Quando você disser para alguém que Deus te abençoe, lembre que você está falando de uma coisa muito séria e certa. Deus vê, Deus está presente e Deus abençoa. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de seu povo. Esse povo se sentia esquecido, estava apanhando, estava sofrendo, as coisas estavam ruins. E nós vemos passo a passo Deus conduzindo o seu povo, Deus cumprindo os seus propósitos, Deus olhando e prestando atenção no seu povo. O Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de lá é o Deus daqui, é o Deus de agora, o Deus do povo hebreu é o Deus da sua vida. Ele está olhando para você, Ele está prestando atenção no que está acontecendo em você e Ele socorre a sua vida, Ele é o seu socorro, Ele é a sua salvação. Ponha nele a sua esperança. Deus abençoe você.
Que Deus te lembre sempre de que Ele está olhando e que Ele cuida de você, da sua vida, em todos os detalhes. Foi muito bom ler a Bíblia com você mais uma vez. Espero que você possa acompanhar aqui a leitura do nosso próximo capítulo também. Então, até lá, se Deus assim quiser, um grande abraço.